todo ano tem uma revista científica, um jornal dessa revista que publica um artigo com as tendências do ano, tá? É logo no início do ano publicado. E aí a gente tem as tendências do ano para a área fitness, eles focam na área fitness, mas de uma maneira geral isso é aplicado para todos os profissionais de educação física. Eu acho que todo mundo deveria ver esse artigo, deveria ler isso e ficar atento para o seu trabalho, para você não quebrar a cara e estar oferecendo algo que de repente não é uma tendência. A tendência significa algo que as pessoas vão procurar, que as pessoas querem, em função daquilo que está acontecendo naquele momento. Então, eles fazem uma análise, uma pesquisa com várias pessoas, são entrevistas, são análises e feitas por especialistas, tá? E isso é algo que traz muita coisa para a gente estar aplicando, economiza energia, você economiza dinheiro, porque você direciona de repente o seu trabalho para aquilo que as pessoas querem. E aí, claro que são várias tendências que eles estudam, eles desenvolvem uma lista com todas. Eu selecionei as 20 tendências, vocês encontram aí muito artigo, muita gente analisando as 10. E aí eu selecionei, olha só, eu fiz um paralelo das tendências que a gente consegue aplicar no futsal, tá? E eu vou colocar para vocês, antes de falar especialmente de algumas ideias, algumas sugestões. Cara, a primeira tendência, tá, que ficou em primeiro lugar, eu elenquei aqui de 1 a 20, e dentro dessas, metade delas é possível, se não forem todas, tá? Mas eu vou falar de metade delas e de como elas estão ligadas ao futsal e que você pode estar usando essas tendências para ganhar mais dinheiro, porque de repente é o que eu falei, eu vou repetir, não adianta a gente ficar preso a questões técnicas e táticas hoje. Gente, hoje não dá. Você não consegue se manter financeiramente se você apenas se apegar, mesmo que você monte uma equipe, ou que a sua equipe ganhe todos os jogos, que você tenha de repente uma metodologia de trabalho fantástica em relação à aprendizagem, é muito pouco para aquilo que as pessoas querem. Pode ser muito em relação ao futsal, você pode estar à frente aí de muita gente que estuda pra caramba, mas de repente se você não se atentar para essa questão do que as pessoas querem, e aí vale a pena você estar vendo, tá se aprofundando naquilo que eu vou mostrar agora. A primeira, uso da tecnologia. Uso da tecnologia. As pessoas estão, assim, é uma tendência. Você vai usar a tecnologia, não tem como hoje um profissional de educação física fugir disso. Independente do mercado que você está, é futebol, futsal, vôlei, basquete, natação. Gente, tudo tem tecnologia. Certo? E aí a tecnologia, vamos colocar aqui algo bem claro, não é especificamente ou exclusivamente o uso de internet ou redes sociais, tá? Porque você pode estar com a tecnologia ao você registrar uma fotografia do seu treino. Você pode usar um software para análise de desempenho, tá? Você pode gravar o jogo, depois assistir offline. Tá? Você não está usando a internet, você faz a gravação, baixa, assiste offline e aí você compila aqueles dados ali para estar melhorando o que você vai fazer. Então, olha só que ponto que a gente chegou em relação ao esporte. Tá? Aí a gente tem algumas tendências ligadas à área da saúde. Da saúde. Gente, muita gente procura, muitos pais. Então, enquanto a gente fica olhando de repente apenas para o rendimento, tem aquele pai que leva a criança lá porque está com dificuldade na escola, está acima do peso, está com problema de relacionamento. Muitas pessoas até com problemas de depressão procuram o esporte, procuram o futsal. Então, para aquela família, o importante é inserir a criança naquele ambiente. E aí a gente vê aqui, uma das tendências é exercício para perder peso. Tá? E aí o profissional tem que estar ligado na hora que você vai montar o seu treino, qual que é o gasto energético que tem esse treino aqui? Então não adianta, tem treinador que faz palestra de meia hora antes de começar o treino, depois que termina, fica mais meia hora falando. Cara, se você quer ter um treino que também ajude aquela criança que quer emagrecer e satisfaça aquela família que procurou por isso, você tem que intensificar as atividades
de uma maneira que vai colocar a criança no metabolismo que queima gordura, certo? Então, se atente para isso. O treino HIIT, cara, o treino HIIT, ele tem características muito parecidas com o jogo de futsal, porque é um treino rápido, de alta intensidade, certo? Você continua depois daquele treino com o metabolismo acelerado por determinadas horas. Então é uma atividade que você tem que, cara, de repente, estuda um pouquinho o que é o treino HIIT e tenta colocar algumas coisas ali no seu trabalho. Será que o seu treino tem algumas coisas que são parecidas? Você é uma correria, o HIIT é uma coisa, gente, é uma coisa maluca. Pesquisa aí, treino HIIT, vê os caras fazendo. O seu treino tem algum exercício que é uma loucura, que o cara entendeu, ele de repente ele vai ficar muito rapidamente se movimentando, mas assim, a intensidade é muito alta durante aquele pouco tempo que ele se exercita. E isso tem muitos ganhos também. Tá? Eu tenho visto muitas equipes utilizando essa metodologia de treino. Olha só, a questão da saúde que eu falei, a questão da saúde tem perder peso, HIIT, e aí muita gente procurando por causa da saúde. O que significa isso? É gente saindo, olha só, saindo do médico para o seu trabalho. Cara, que loucura isso. A pessoa sai do médico e vai para o futsal. Então, quer dizer, não adianta, o olhar para aquela pessoa é diferente do olhar para um atleta. Tá? Se você tá pensando, que vai começar um negócio no futsal, ou que já tá, se você tá olhando para o atleta, ou tá olhando em ganhar um campeonato, esquece isso. Esquece isso, porque isso não vai aumentar a sua lucratividade, como vai aumentar se você olhar de repente para essas pessoas que saem do médico. Dá para contar nos dedos os profissionais que atendem bem pessoas que saem diretamente do médico. Tanto que muitas pessoas saem do médico e tem que procurar às vezes 2, 3, 4, 5 lugares para achar alguém que tá com aquele olhar. Pô, é isso que eu preciso. Eu preciso de alguém que me dê atenção nesse aspecto aqui, porque eu vou estar melhorando. Cara, e aí as restrições médicas que aparecem são das mais, desde de problemas às vezes de locomoção, entendeu? Para a pessoa andar mesmo, se locomover, gente com problemas de posturais, até problemas como diabetes, por exemplo. Então, existe uma gama de oportunidades aí para você atender e para você aumentar a sua lucratividade, para você aumentar a base da sua pirâmide. E muitas dessas pessoas podem sim, após um início com esses objetivos, começarem a competir, por que não? É comum a gente ver pessoas imediatamente se recuperando de vários problemas e já sendo inseridas no universo esportivo e até mesmo competitivo. E aí na sequência entra uma tendência que vai na mesma linha dessa, última que eu falei, o exercício como remédio. Cara, a pessoa começa a treinar, ela começa a ficar melhor, ela começa a diminuir a dependência de medicação, a dependência de ida a pronto-socorros, a hospitais. Muitas escapam até de cirurgias que iriam fazer no caso de não estarem no exercício. Então isso, cara, isso para quem tá se beneficiando desse trabalho que você tá promovendo, proporcionando, não tem preço. Não tem preço. Então você tem que estar muito atento a essas tendências. A gente vem para uma tendência agora, e aí só para finalizar, porque aqui tá, eu tô seguindo a lista, tá, de classificação, mas tem ainda o treinamento funcional. Cara, será que você usa as diretrizes, as bases do treino funcional no seu treino? Porque o treino funcional ele usa, você pode fazer com ou sem acessórios, tá? Então muitos acessórios eu vejo muitas equipes usando, tá? São acessórios baratos, quando você precisa um jump, uma bola de pilates, enfim, um elástico, e isso também otimiza muito os resultados em relação a esses aspectos relacionados à saúde, relacionados ao emagrecimento. Então o treino funcional, assim como o HIIT, também gera muito valor e faz com que você
continue aumentando a base da sua pirâmide para que você consiga aumentar a sua lucratividade. E aí, cara, existe algumas... Ó, tem duas tendências que a gente vem falando muito aqui. Praticamente todo o trabalho que eu tenho feito se justifica nessas tendências, que é a tendência de empregos para profissionais com certificação. Então, quanto mais você estudar, mais oportunidade você vai ter. As empresas, tá, os clubes, enfim, todas as oportunidades hoje na área de esportes, de educação física, e no futsal não é diferente, vão surgir, vão aumentar, vão aparecer para pessoas que estudam, pessoas que estão qualificadas, que estão preparadas, tá? E essas certificações, eu diria hoje que vão muito além do que as faculdades, as universidades e até os cursos de especialização e pós-graduação ensinam, porque a gente sai de um aspecto geral, generalizado, para algo muito específico. Muito específico. Então você precisa estar muito atento a tudo que envolve o trabalho do futsal dentro e fora da quadra, porque senão fica muito difícil você concorrer com aquele cara que está lá atento a tudo que está acontecendo e está estudando, está viajando, está acompanhando o mercado. A outra tendência é o licenciamento para profissionais. Então as pessoas hoje elas vão procurar profissionais, empresas, serviços que estão ligados ao conhecimento, certo? E aí eu vou falar sobre isso. A gente tem já uma demanda de conteúdos através dessa tendência, tá? Você tá ligado a uma marca, você tá ligado a, de repente, um serviço que já tem uma certificação, que já tem um conceito, que já tem um valor dentro do mercado, faz com que você tenha muito lucro, que você seja muito procurado e novamente você de repente vai aí estar atingindo o seu público de uma maneira muito mais tranquila, muito mais confiável. Uma tendência, a primeira tendência é tecnologia, mas na hora que a gente vai descendo, apareceu outra tendência, que é o uso de aplicativos de celular. Qual que é a relação disso aqui com o futsal? Cara, o futsal hoje a gente consegue, olha só, uma equipe amadora. Se você tiver uma equipe amadora, um trabalho que participa de competições amadoras, você pode usar um software de análise de desempenho, tá, com um custo muito acessível, tá, um custo baixo. Você pode até desenvolver o seu próprio software, a sua própria análise de desempenho. Existem professores que dão curso e ensinam como você faz isso hoje. Cara, e através do celular você consegue ali mostrar, entender o que a pessoa precisa, onde ela precisa melhorar, onde ela tem os pontos fortes. Tá? Você consegue analisar, de repente, no caso de competições, adversários. Então essa tendência é uma tendência que realmente, quando a gente fala de resultado, e não é resultado de ganhar jogos, ser campeão, não. Às vezes são resultados, tá? Pô, será que o cara está se movimentando? Será que o meu treino, resultados para outras coisas, para outros públicos, mas você está usando ali, tá, o software. Tá? Nós temos aqui dentro da empresa a gente tem um software de avaliação física, onde a gente usa um aplicativo, é um software desenvolvido especialmente para os nossos clientes. Então todos eles passam por essa avaliação e antes mesmo de elaborar um programa de treinamento, a gente tem todo, tá, um perfil aí do que a pessoa precisa, do que a pessoa quer, do que a pessoa consegue por conta desse software, que envolve avaliação de medidas corporais, testes físicos, anamnese de saúde, entrevista, um treino inicial para a gente observar situações como controle do corpo, postura, e outras situações que a gente analisa antes mesmo de começar o programa de treino. E a última tendência, olha só que interessante, exercícios em grupo. Cara, você tem aí o futsal, uma modalidade coletiva que tá entre as maiores tendências fitness esportivas de 2022. Se você não aproveitar essa oportunidade, então é muito interessante que você tenha atento todas essas tendências, porque senão você vai oferecer algo que as pessoas não estão procurando.
certo? Acho que a pesquisa e a ciência, ela tá a nosso favor. Esse artigo está disponível, entendeu? No site da revista que publicou. E se eu fosse você, tentaria acessar, iria atrás para ler, entendeu? A gente tem uma biblioteca virtual aqui também que eu vou deixar disponível para vocês o link de onde vocês podem baixar para que vocês tenham aí 100% desse conteúdo e possam consultar, possam aplicar, possam desenvolver e depois comprovar que isso realmente vai aumentar os seus ganhos.